Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, porque nós estamos aqui para dar início agora à Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, e essa primeira parte que nós antecipamos ao horário da Escola Bíblica, nós apresentamos nela algumas informações relacionadas ao assunto da Escola Bíblica, e essas informações elas nos chegam sempre através dos vídeos que os irmãos enviam para participarem respondendo a perguntas que foram formuladas para esta Escola Bíblica. E nós vamos então agora dar início a essa primeira parte, começando pelo nosso assunto, porque o nosso assunto, nós estamos falando a respeito do tema O Preparo da Igreja para o Arrebatamento, e esse tema nós estamos estudando no livro de Apocalipse. A nossa base bíblica hoje, ela está no livro de Apocalipse, no capítulo 2, verso 7 ao verso 20. E aquilo que você vai agora participar e assistir e ter a sua participação, vai te ajudar a entender daqui a pouco, quando começar a Escola Bíblica Dominical, às 10 horas da manhã, entender o assunto doutrinário. Então vamos lá, a nossa primeira pergunta que foi formulada para esta Escola Bíblica. Vamos ler, diz assim a pergunta número 1. Lendo Apocalipse capítulo 2, versículo 7a, comparado com Atos capítulo 15, versículo 28, identifique o acontecimento histórico relacionado com a igreja no período de Éfeso. Comente a sua resposta. Quem vai nos dar esse comentário, essa resposta, vai ser lá do estado de São Paulo, o nosso irmão Daniel Coelho. Daniel Coelho, ele é diácono da nossa igreja lá em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Então vamos ouvir agora o Daniel. A paz do Senhor, companheiro. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, em resposta à pergunta número 1 da Escola Bíblica Dominical, relacionando o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, com Atos, capítulo 15, versículo 28, identificando esse acontecimento histórico em relação à igreja de Éfeso, nós podemos observar que ali no momento estava ocorrendo o Concílio de Jerusalém. E nesse concílio estava sendo estabelecida a doutrina de salvação pela graça, mediante a fé, que não vem do homem nem da religião, mas vem de Deus. E também ali o batismo com o Espírito Santo, que ocorre até os dias de hoje sobre as nossas vidas. Amém? A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Daniel. Naquele momento ocorria exatamente esse acontecimento histórico da reunião do Concílio de Jerusalém, registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, e exatamente ali no versículo 28, quando ali pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos transmitir a doutrina da fé e da graça para a igreja, e que a salvação era extensiva também aos gentios. Falaram sim a respeito de alguma coisa relacionada ao batismo com o Espírito Santo, mas ali foi mais a questão da salvação pela graça e que era extensiva a todos os gentios. Muito bem, a sua resposta, obrigado pela sua participação. Muito bem, irmãos, a pergunta número 2 agora, ela vai nos oferecer outras informações, e ela diz assim: lendo Apocalipse capítulo 2, verso 9a, comparado com Mateus capítulo 10, versículo 22, agora é versículo 22, identifique o acontecimento histórico relacionado com a igreja no período de Esmirna. Comente a sua resposta. Essa pergunta nós vamos dirigir lá para o Ceará, e quem vai responder é o Felipe Ricardo. Felipe Ricardo é do grupo de jovens da nossa igreja em Fortaleza. Felipe Ricardo, a paz do Senhor, companheiro. A paz do Senhor Jesus, me chamo Felipe Ricardo de Melo, sou de Fortaleza, Ceará, também contribuo e faço parte do grupo de oração Semente Preciosa. Estarei contribuindo com a resposta da segunda pergunta. A igreja caracterizada historicamente, claro, a igreja de Esmirna, contava justamente com uma igreja, que foi a igreja das perseguições, como também a igreja dos mártires, onde ali os servos amaram mais a vida eterna, amaram mais a Jesus, do que a sua própria vida aqui terrena. Foi uma igreja que foi perseguida, foi jogada nas arenas, devorada pelos animais, pelas feras, pelos leões, pelos leopardos e etc. Uma igreja que mostrou ao mundo que a salvação para ela era de maior importância do que esta vida terrena passageira. Uma igreja que foi muito perseguida tanto no século I, II, no século III, e foi intensificado ainda no período diocleciano,
ali no século III, do ano de 303 a 313, onde essas perseguições foram intensificadas. Isso mesmo, Felipe, é a característica da igreja de Esmirna, né? A igreja que foi perseguida, a igreja que foi representada pelo número de mártires, né? No período ali da igreja, das grandes perseguições, mas uma igreja que partiu para o Senhor amando mais a Jesus do que a própria vida. Então, uma igreja que soube escolher ali a partida para o encontro com o Senhor, como muitos dos irmãos diziam, né? Paulo mesmo falava isso. Era cheio de tantas perseguições que ele recebia, que ele dizia assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então realmente esse período ali, você até citou muito bem, começando ali as perseguições no império do imperador Nero e indo até Diocleciano e Galério, lá pelo ano 310, 311. Muito bem colocado a sua resposta, Felipe, obrigado, viu? Amém, irmãos. Agora a nossa terceira pergunta. A terceira pergunta, vamos ler. Ela diz assim, lendo Apocalipse capítulo 2, verso 14 e 15, comparado com Atos capítulo 20, versículos 29 e 30, identifique agora o acontecimento histórico relacionado à igreja no período de Pérgamo. Primeiro foi Éfeso, depois Esmirna, agora Pérgamo. Comente a sua resposta. Essa pergunta 3, ela vai ser respondida por uma irmã nossa lá dos Estados Unidos. Trata-se da Axa Bonfim. Ela é uma jovem do nosso grupo de jovens da nossa igreja de Mitchellville, lá no estado de Iowa. Eu acho que eu pronunciei certo. Axa, a paz do Senhor, irmã. Pode falar agora a sua vez. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu vou responder a pergunta 3 da Escola Bíblica Dominical, que diz assim. Lendo Apocalipse 2, verso 14 e 15, comparado com Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, identifique o acontecimento histórico relacionado com a igreja no período de Pérgamo. A igreja no tempo de Pérgamo era uma igreja que estava num casamento pervertido, infiel ao Senhor Jesus. Em Apocalipse 2, 14 diz assim, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. No verso 15 diz assim, assim tens também os que seguem as doutrinas dos Nicolaitas. Já em Atos 20, versículo 29 e 30, diz assim, porque eu sei disto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentro de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Muito bem, Axa. O período de Pérgamo foi exatamente o período do chamado casamento pervertido, né? Ou seja, aquela união do Estado com a igreja, aquela união onde diluiu uma quantidade imensa de pagãos no meio dos cristãos. Então houve essa união ou casamento. Por isso, a palavra Pérgamo está ligada exatamente a casamento. E foi um casamento mesmo pervertido, viu? E é muito boa a sua citação ali dos textos, né? A leitura dos textos de Apocalipse capítulo 2, o verso 14 e 15, e também o texto onde mostra esse fato histórico ocorrido ali no momento em que Paulo estava se despedindo dos irmãos, ali inclusive em Éfeso, né? E ele, então, ele dá esse relatório, né? Essa condição dele de dizer a respeito daquilo que aconteceria depois da sua partida. Muito obrigado, Axa, pela sua participação. Amém, irmãos? Vamos agora para a quarta pergunta. E a quarta pergunta diz assim, lendo Apocalipse capítulo 2, verso 20, qual o sentido profético da mulher que a pergunta é, se refere à igreja infiel ou à igreja fiel? Comente a sua resposta. A pergunta 4, então, quem vai dar a resposta é um pastor. E é o nosso querido pastor Armando Rocha. Pastor Armando, ele está lá em Provo, lá no estado de Utah, nos Estados Unidos. Pastor Armando Rocha. Meu companheiro, a paz do Senhor, agora é a sua vez. Obrigado. Paz do Senhor, respondendo a pergunta número 4, a mulher representa a igreja infiel, que já se contaminou com tudo aquilo que não é do espírito, daquilo que é da razão, da carne, da filosofia, da teologia. E a igreja fiel é representada pela noiva, pela sua pureza e por ser imaculada. A paz do Senhor. Muito bem, Armando, obrigado pela sua participação, muito boa. Realmente a mulher ali representa a igreja infiel, ou seja, é aquela que se contaminou com aquilo que não é do Espírito Santo. Então a expressão ali
mulher é diferente da expressão quando se refere à igreja, né? Apocalipse, quando se refere à igreja noiva, né? A noiva fiel, imaculada, né? Aquela que vestiu de linho fino, puro e resplandecente. Então, é a referência que há ali no livro de Apocalipse. E a palavra mulher ali, referindo-se no caso a Jezabel, né? É uma expressão exatamente que mostra a condição de uma igreja infiel. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado pela sua participação. Muito bem, irmãos. Agora tem a quinta pergunta ainda. E a quinta pergunta é muito simples. Ela diz assim: qual o significado do nome Tiatira? Comente a sua resposta. Quem vai nos dar essa resposta a respeito do significado do nome Tiatira, aqui foi a carta escrita a Tiatira, é a nossa irmã Adriana Daltro. Ela é do grupo de senhoras da nossa igreja lá em Brumado, no estado da Bahia. Irmã Adriana, muito bem-vinda. A paz do Senhor. A paz, Senhor Jesus, irmãos. Respondendo aqui a pergunta 5, o significado do nome Tiatira significa sacrifício contínuo. Todo o ensino neste período se resumia em anular o sacrifício do Senhor Jesus. Tudo que foi feito naquele período foi no sentido de anular o poder do sangue de Jesus. Amém, irmãos? A paz, Senhor Jesus. Isso mesmo, irmã Adriana, é exatamente sacrifícios contínuos, ou seja, Tiatira está ligada a esse significado, sacrifícios contínuos, porque fala de um período profético da igreja em que a igreja ali, numa expressão de infidelidade, que foi o período de Tiatira, houve aqueles, né, que transformaram o culto num culto semelhante ao do Velho Testamento. Então, todos os sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento, essa igreja ali, no caso, a igreja chamada o cristianismo romano, né? Ele vai exatamente reeditar esses sacrifícios, isso fazendo continuamente, mas cada sacrifício reeditado ali era para mostrar que Jesus não estava vivo, porque na verdade o verdadeiro sacrifício revelado lá, mostrado lá no Velho Testamento, era o sacrifício de Jesus, e é exatamente em função desse sacrifício que nós temos hoje o culto vivo. Muito boa a sua resposta, irmã Adriana, obrigado pela sua participação. Amém, irmãos? Agora tem a sexta pergunta, que é para as crianças, intermediárias e adolescentes. E ela nos leva à parábola, lá em Mateus capítulo 13. Vamos lá. Lendo Mateus capítulo 13, versículo 33, comparado com Marcos capítulo 8, versículo 15, a que se refere o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Então, estamos nos referindo à parábola do fermento, relacionada já à igreja de Tiatira, né? Então, quem vai nos dar a resposta aqui, da sexta pergunta, são dois grupos de crianças. O primeiro grupo é da cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro. É um grupo de crianças ali da igreja do Rio de Janeiro. E depois, lá no Rio Grande do Norte, nós vamos ter lá a Thalita e a Isabela, lá de São José do Mipibu, lá em Rio Grande do Norte, vão também nos dar uma resposta. Vamos então às duas respostas em sequência. Pergunta para crianças, intermediários e adolescentes. Lendo Mateus 13:33, comparado com Marcos 8:15, a que se refere o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes? São os ensinos que não são do Senhor e nos impede de alcançar a salvação. A paz do Senhor Jesus! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós vamos responder a pergunta de crianças intermediários e adolescentes. O fermento dos fariseus se refere à religião e o fermento de Herodes se refere ao mundo. E isso que ela disse está em Mateus 13:33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. E em Marcos 8:15. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. A paz do Senhor Jesus. Amém, que maravilha! Thalita e Isabela, muito bem colocado, né? A resposta aí de cada um, a leitura do texto bíblico, né? O fermento dos fariseus se refere à religião e o fermento de Herodes se refere ao mundo. E foi isso mesmo, Isabela, que a Thalita disse, né?
Aí você confirmou na leitura dos textos em Mateus 13:33 e em Marcos capítulo 8, versículo 5. Muito bem colocado, a advertência do Senhor Jesus com relação a estarmos preservados, guardados do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. A resposta também das nossas crianças lá do Rio de Janeiro, que maravilha, né? Não são ensinos do Senhor, ou seja, são os ensinos que não são do Senhor, e esses ensinos nos impedem de alcançar a salvação. Muito bem completado aí a resposta, muito bem completada a resposta do grupo de crianças lá do Rio de Janeiro. Obrigado pela participação, Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, a nossa 7ª pergunta, ela foi dirigida ao grupo de acessibilidade. E no grupo de acessibilidade a pergunta foi a seguinte, lendo Mateus capítulo 13, verso 33 agora, e Marcos capítulo 8, verso 15, a pergunta é, qual foi a ordem que Jesus deu? Então agora, quem vai nos dar essa resposta vai ser, primeiramente, lá da Paraíba, a Maria Emanuele Silva, ela é da classe de intermediários, da nossa igreja em Água Branca. Depois, vamos ao estado do Paraná e o Cláudio Eugênio, é um jovem da nossa igreja lá de Rolândia, vai nos dar a resposta também. Pergunta para a sensibilidade. Ao ler Mateus capítulo 13, 33 e Marcos 8, 15, qual foi a ordem que Jesus deu? A resposta de Maria Emanuele nos diz para termos cuidado com as coisas do mundo e da religião. Então, Maria Emanuele, que cuidados são esses? São os cuidados que nós devemos ter com as influências que vêm do mundo e as tradições da religião, que às vezes são pequenas coisas, que podem afetar nossas vidas, na nossa caminhada, na fé, a nossa vida espiritual. Por isso que nós devemos ter cuidado, devemos prestar muita atenção para não nos deixarmos levar por essas influências, que são as coisas do mundo, as coisas das tradições da religião. Amém? A paz do Senhor Jesus. Ao ler Mateus capítulo 13, verso 33 e Marcos capítulo 8, verso 15, qual foi a ordem que Jesus deu? Cuidar das coisas do mundo e da religião. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Cláudio Eugênio, é exatamente isso, é ter cuidado com as coisas deste mundo e com as coisas da religião. Então, nós devemos nos guardar disso. Então, foi essa a ordem que Jesus deu. Tenham cuidado, com as coisas do mundo e com as coisas da religião. A resposta também da Maria Emanuele foi uma resposta muito boa, porque ela acompanhou muito bem aí, atenta o tempo todo ao ensino dado pela mãe, um ensino muito completo. Eu acho que essa mãe é uma professora, porque foi uma palavra muito boa, numa linguagem muito compreensiva, para uma criança, da classe intermediária, mas que ali, na condição que ela estava ali, de assimilação do ensino, a mãe, então, foi muito bem didática e muito clara e muito explicativa na colocação feita, o que levou, então, a Maria Emanuele a estar bem atenta a tudo que estava sendo falado, assimilando tudo. Maria Emanuele, que Deus te abençoe, viu? A paz do Senhor Jesus, você esteve muito atenta às palavras do Senhor para o seu coraçãozinho. Que Deus te abençoe, viu? Amém? Então, irmãos, nós vamos agora fazer o seguinte, não terminamos ainda essa parte da escola bíblica, porque nós vamos apresentar aqui para os irmãos algumas colocações feitas pela nossa classe de 0 a 3 anos de idade, que é a nossa classe de bebês da igreja. É uma classe que dela também faz parte as nossas irmãs que estão gestantes. E nós vamos ver aqui a manifestação de duas crianças dessa classe. A primeira no estado do Espírito Santo, que nós vamos ver ali na Elisa e na Clarice, lá de Guarapari. Nós vamos ver uma coisa notável, como elas, naquela idade, fazem um anúncio para o Trombetas e Festa de 1º de dezembro. Vamos apresentar isso aqui. E depois, no estado de Minas Gerais, nós temos o Emanuel Bastos, lá de Congonhal, no estado de Minas Gerais, e ele vai responder, então, a pergunta 5. Vamos, então, às duas apresentações dos nossos bebês. Especial para você. Papai da TV! Esperamos por você! Dia 1º de dezembro. Nós temos mais para você.
Emanuel, lendo Mateus 13 e Marcos 8, a que se refere o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes? Mamãe, o mundo lá fora. Isso mesmo, o mundo, a religião, a paz do Senhor Jesus. Amém, Manuel Bastos, que maravilha, você é muito estudioso das lições, né? Porque o tempo todo que você estava ouvindo, você estava atento ali, né? Folheando o seu livrinho de história da Bíblia, que maravilha isso, né? E é isso mesmo, nós ficamos muito felizes em te ver assim, tão interessado em ouvir e também folhear o seu livrinho de história da Bíblia, das lições da Bíblia, com todo o cuidado. Que Deus te abençoe, que grande bênção é isso, viu? E também ali a Elisa e a Clarice, muito bem colocado a postura delas, o convite, especialmente a mais novinha ali, né, que é da classe de 0 a 3 anos, eu não sei qual das duas é a Elisa e qual das duas é a Clarice, mas dá para ver ali que ela estava desenvolvendo, tem uma ótima desenvoltura para poder fazer um convite para o Trombetas e Festas. Estou certo de que em Guarapari, realmente, a igreja vai estar cheia ali daqueles que serão convidados depois de uma apresentação como essa. Que Deus abençoe vocês, viu? Glória a Jesus. Amém, irmãos? Assim encerramos essa parte da Escola Bíblica Dominical que nós apresentamos nesse horário, antecipando o assunto doutrinário da Escola Bíblica, e eu te convido para permanecer conosco ainda no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, porque daqui a pouco, às 10 horas da manhã, você vai participar do aprendizado, do conteúdo bíblico e doutrinário da Escola Bíblica Dominical com a apresentação do pastor Gedeuti. Que Deus então abençoe com a paz do Senhor Jesus.